Boa tarde, pessoal. Meu nome é Diogo, sou professor de Geografia e hoje nossa aula vai ser sobre indústria. Eu vou fazer aqui agora uma introdução, ou seja, um breve resumo sobre o que é indústria, o processo industrial, tanto a nível nacional quanto a nível internacional. Tudo começou, pessoal, com a Revolução Industrial século XVIII na Inglaterra. Da Inglaterra se espalhou para a Europa e da Europa, por diante, se espalhou para o mundo. Os países que tiveram o processo industrial primeiro se desenvolveram primeiro, ficaram ricos primeiro. Os países que tiveram o seu processo industrial depois, ou seja, uma industrialização tardia, eles tiveram seu desenvolvimento com atraso, ou seja, ainda estão em desenvolvimento. Então, onde a indústria chega, ela ajuda a desenvolver um país, um estado, uma cidade. Então, quanto mais cedo chega a indústria em um local, mais desenvolvida aquele país ou aquela região se torna. Quando o processo de industrialização é tardio, ou seja, chegou depois, está lento, o processo lento de industrialização, demora-se mais a se desenvolver e por aí vai. Então, nós percebemos que começou na Inglaterra, isso ajudou a Inglaterra a se desenvolver e a Inglaterra ajudou outros países também a se desenvolver ao se relacionar, ao comercializar com esses outros países. No caso do nosso país, do Brasil, o processo de industrialização ele começou a ganhar corpo, a se desenvolver no meados do século XX. Então, o processo industrial começou de uma forma muito simples, lá atrás, pelos engenhos de açúcar, tal, processo de cana-de-açúcar, de engenho lá atrás, na região Nordeste, tal, de uma forma bem assim, simplória. Mas ele começou a ganhar volume, ganhar força, começou a se desenvolver com a industrialização em meados do século XX, principalmente na região sudeste, no eixo entre Rio e São Paulo, onde quem se destacou mesmo foi a região de São Paulo. E eu costumo citar que tem 4 cidades que formam o polo industrial de São Paulo e também do Brasil, que é o ABCD paulista, as cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano e Diadema. Então, essas 4 cidades ela formam o polo industrial de São Paulo e também do Brasil, que ajudou a desenvolver. Isso é um dos fatores que explica porque a cidade de São Paulo é a cidade mais rica do país. Ok? E onde tem indústria, como eu acabei de dizer, tem o processo de transformação do espaço geográfico, tem uma influência socio-urbana e econômica, e gera a famosa lei da oferta e da procura, ou seja, a indústria precisa de mão de obra, então ela vai oferecer trabalho, ela vai precisar de mão de obra. Então, onde tem a indústria, tem uma transformação no espaço, na área urbana, e vai ter uma geração, consequentemente, de trabalho, e vai precisar de mão de obra para isto, ok? Espero que essa breve introdução do assunto tenha esclarecido um pouco sobre o que é a indústria, que começou com a Revolução Industrial do século XVIII na Inglaterra e chegou até os dias de hoje. Já passamos da terceira Revolução Industrial, que é a técnico-científica, né? Que é a mais forte, mais atualizada, mais desenvolvida, através do uso de robôs e softwares, né? Informática. Então, onde a indústria chegou, ajudou a desenvolver. Ok? Espero que tenha entendido. E a partir de agora vamos resolver um exercício com 5 questões que provavelmente vão cair no Enem. Abraço, pessoal. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Diogo, sou professor de Geografia e eu vou ensinar para vocês o assunto de indústria. Um assunto que cai no Enem e por isso eu separei aqui algumas questões que nós vamos ver nesta aula, já para esse preparo do Enem. Ok? Vamos lá. Primeira questão é essa. A industrialização é um dos principais agentes de transformação do meio e de construção das bases da sociedade. Entre os efeitos desse processo sobre o espaço geográfico, podemos assinalar. O que é que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo, um breve resumo sobre o que é a industrialização, que nós sabemos que aqui tem 5 alternativas, uma delas é a verdadeira. Então a gente vai pelo processo de eliminação, ok? Então é isso que a gente vai trabalhar agora. O que é que esse pequeno texto diz? Que é um resumo do assunto. Que a industrialização é um dos principais agentes de transformação.
Então, a industrialização ele vai mudar, ele vai transformar, ele vai construir. Então, ele vai fazer construção de bases, ok? O que é que isso acontece? Isso vai fazer uma modificação na sociedade, na questão social, urbana e econômica. Então, tem o seguinte procedimento. Aqui diz que a industrialização vai fazer uma construção das bases, ou seja, um processo de modificação de social, urbana e econômica. Letra A ruralização das sociedades. Isso está certo ou errado? Está errado. Por quê? Porque ruralização é o processo inverso, é o contrário do que ele está pedindo na questão. Então, letra A já não é. Letra B, a contenção da migração pendular. O que é contenção da migração pendular? Contenção significa conter, diminuir, ok? Parar o movimento de migração. O que é migração pendular? É um movimento que vai e vem todo dia, casa, trabalho, casa. Então, o que é que acontece? Não é o que o texto está dizendo. Porque se você vai diminuir casa, trabalho, casa, logo não tem esse processo aqui de transformação do espaço geográfico. Então, já não é. Letra C. O recuo na oferta de matérias-primas. Também não é. Por que também não é? Porque recuo significa diminuir, retroceder. E não é isso que a questão pede. A industrialização é um dos principais agentes de transformação, é o contínuo. Então, ela precisa de matéria-prima para produzir e para desenvolver. Se você diz que é recuo, está dizendo o quê? Que a industrialização não precisa mais dessas matérias-primas. Então, já não é essa questão, essa letra. Letra D. Letra D pode ser. Vamos deixar ela aqui reservada. Vamos para a letra E. Letra E. A descaracterização da hierarquia urbana. O que significa isso? Que está dizendo que existe uma hierarquia, né? As cidades mais industrializadas, mais ricas, que têm um certo domínio sobre a produção, porém, está sendo descaracterizada, mas não é. Isso não é verdadeiro, isso é falso. Então, por quê? Porque o enunciado não diz que está descaracterizando. Ok? Então, a letra certa é a letra D. Por quê? Porque existe um aumento na mudança das pessoas que vêm do campo para a cidade. Para quê? Em busca de trabalho. Porque a industrialização não fornece trabalho. Formação, transformação socioeconômica e urbana. Então, se ela vai produzir trabalho, então vai aumentar a lei da oferta e da procura. Vai aumentar o quê? A procura por emprego. Pessoas que vão vir do campo para a cidade em busca de trabalho. Então, ok? A resposta correta é a letra D. Ok? Pronto, pessoal. Continuando as questões, vamos para a segunda questão aqui. Observa-se atualmente certa mobilidade da atividade industrial no território brasileiro, antes muito concentradas em alguns poucos pontos. As indústrias vêm buscando novas áreas, antes pouco industrializadas, no território nacional, a fim de obter maiores vantagens que auxiliem na obtenção de maiores lucros. O que é que esse texto está querendo dizer? É o seguinte, vamos analisar parte por parte. Ele diz que, na atualidade, está tendo o quê? Uma certa mobilidade da atividade industrial. O que significa essa mobilidade? Significa movimentação. A indústria está passando por um processo de modificação, está se modificando, ou seja, está se movendo. É um processo de mover-se. Está em um lugar, se instala em outro, se instala em outro lugar, e por aí vai. Está sempre se movendo. Em território brasileiro. Então, isso é uma coisa específica do nosso país. Ok? Antes, muito concentrado em alguns poucos pontos. Temos que sublinhar essa outra parte. Antes concentradas em alguns poucos pontos. As indústrias vêm buscando novas áreas, antes pouco industrializadas, no território nacional, a fim de obter-se maiores vantagens na obtenção de lucros. O que é que nós percebemos aqui? Mobilidade. O que é mobilidade? Se movimentar, se deslocar, mover-se. Território brasileiro, isso é uma coisa específica do nosso país.
alguns poucos pontos de concentração. Quem eram os poucos pontos de concentração do nosso país? Industrialmente falando. Rio de Janeiro, São Paulo, basicamente. Onde o maior polo industrial do nosso país é São Paulo. Ok? Então, no início do processo industrial do nosso país, tinha alguns poucos pontos que concentravam essa industrialização. Com o passar do tempo, atualmente no caso, outros lugares do nosso país começou a ter polo industrial. Polo industrial de Camaçari, na Bahia, a Zona Franca de Manaus, ok? E aqui em Pernambuco, lá em Goiânia, ok? Com a chegada da fábrica da Fiat em Goiânia, aqui em Pernambuco, a Jeep. Então, isso é uma prova do que esse texto está falando, que outras áreas do nosso país também começou a receber a chegada de indústrias, ok? Então, vamos para o processo de eliminação. O que é que ele quer dizer? Tudo isso é para quê? Obter maiores lucros. Então, o que é que ele está querendo dizer? O seguinte aqui. Migração fabril? Não. Apesar de ter uma mobilidade, mas não tem uma migração fabril. O que é migração fabril? Você pegar uma fábrica de um canto e tirá-la daquele canto e jogar para outro. Por exemplo, uma fábrica de São Paulo, tirar e colocar em Pernambuco. Não é isso que o texto quer dizer. Então já não é migração fabril. Letra B, desconcentração industrial. Opa, eu acho que é essa questão, desconcentração industrial. Por quê? Porque ele fala aqui que antes tinha alguns poucos pontos de industrialização no país. E na atualidade, outros pontos começaram o quê? A receber indústria, como eu citei, aqui em Goiânia e Pernambuco. Então, começou a ter o quê? Uma desconcentração da indústria. Saiu daquele eixo sudeste, daquele eixo Rio-São Paulo, saiu daquele eixo para outros pontos. Então, eu acredito que seja a letra B. Vamos ver as outras letras. Letra C, redistribuição produtiva. Não, ele não está falando que é redistribuir. O que é redistribuição produtiva? Você tirar de um canto e botar em outro canto. Não é isso que ele fala. Então já não é. Letra D, secundarização da economia. É você dizer que a economia está em segundo plano, está secundarizando, mas não é. Quando você fortalece a indústria para obter maiores lucros, você vai o quê? Fortalecer o quê? A economia. Então já não é secundarização da economia. E nem se fala em expansão de fronteira industrial. Não tá, a indústria não está. Aquela indústria não está se expandindo. Não. Estão surgindo novas indústrias, não uma única que está se expandindo. Então já não é essa a questão. Então a questão correta é qual? De acordo com esse texto, desconcentração industrial. Porque saiu daquele polo, daquele eixo Rio-São Paulo, Sudeste, e foi para outros, e também surgiram outros polos, Pernambuco, Bahia e por aí vai. Okay? Bom, pessoal, continuando o exercício, vamos agora para a terceira questão. A partir da Revolução Industrial, cada vez mais o processo de acumulação de capital se internacionaliza. Ao longo do século XX, esse processo se caracterizou principalmente por... Então, a gente vai analisar aqui que ele fala em Revolução Industrial, ele fala aqui em acumulação de capital e ele fala aqui em século XX. Eu tenho o costume de pegar uma questão e analisar a questão parte por parte. Porque quando você faz isso, fica muito mais fácil, mais simples de entender. Então, a parte da Revolução Industrial, se liga nessa palavra, cada vez mais o processo de acumulação de capital. O que é acumulação de capital? Acumulação de bens, acumulação de riquezas. Se internacionaliza, ou seja, gera, a partir daí, o processo da intensifica a partir daí o processo da globalização, que ao longo do século XX ele tem a sua expansão, ele tem o seu aprimoramento. E isso aqui vai gerar o quê? Vai caracterizar o quê? Vamos analisar aqui agora as alternativas, que a qual uma delas vai dizer a que corresponde corretamente. Pronto, pessoal, continuando, eu expliquei um pouco sobre a introdução da questão e agora vamos ver a parte das alternativas. Como a gente vê aqui, vamos lá. Apenas uma dessas questões é a certa, né? Então a gente vai pelo processo de eliminação.
Letra A. Alianças bem-sucedidas entre países de pequena dimensão territorial para proteger-se do comércio com os países capitais desenvolvidos. Não, a gente já de cara vê que essa questão está falsa. Por quê? Porque não tem uma aliança bem-sucedida. Esse trecho aqui, ó, já mostra que está errado. E é uma coisa que não tem sentido. Um país de pequena dimensão, um país de pequena extensão. Por exemplo, Cuba, um país pequeno, por exemplo, Cuba, Coreia do Sul, Japão, países de pequena extensão territorial, achar que o tamanho da sua extensão tem alguma ligação com a relação entre ele e países desenvolvidos pelo processo industrial. Não tem ligação, ok? E, aliás, não tem alianças bem-sucedidas, ok? Então, já pelo começo da frase, já dá para perceber que tem uma falha, um erro. Então, a gente já elimina essa questão. B. Dependência vital dos países desenvolvidos em relação aos subdesenvolvidos, cujas matérias-primas são a única sustentação. Aqui nessa letra, eu vi dois erros. Quais são os dois erros? Primeiro, não existe uma dependência vital de países desenvolvidos em relação aos subdesenvolvidos. Era mais fácil ser o contrário, o país subdesenvolvido depender do desenvolvido, e não o país desenvolvido depender de um subdesenvolvido. Então, essa questão da dependência do mais forte pelo mais fraco, aí é que já mostra que está alguma coisa errada. Então, e outra coisa, essa palavrinha aqui, ó, única, sustentação. Quando eu digo que um país ele é unicamente dependente do outro em algum requisito, já mostra que está errado. Por exemplo, o Brasil ele é muito bom, muito forte no agronegócio. Só que o Brasil também ele tem outras alternativas, outras fontes de renda, de produção, de comercialização. Então não é só aquela única fonte. Então quando você vê a palavra única, mostra que tem errado, que um país não pode ser dependente do outro de uma única situação. Então essa questão aqui também está errada. Letra C. Solidariedade entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, cabendo os primeiros suprir as demais em matéria-prima. Outro erro. Primeiro, tirem da cabeça essa história de amizade, boas alianças, solidariedade. Essa palavrinha aqui, ó, ela está em desuso. Não existe uma solidariedade entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. O que existe é uma relação de interesse, uma relação econômica, e sempre tem uma relação de exploração. Ou seja, então solidariedade é quando ambos os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, eles são beneficiados. Fica de igualdade para os dois, mas não existe de igualdade para os dois. Sempre um lado ele vai ter prevalência em relação ao outro lado. Então solidariedade é uma coisa que não cabe aí. E sem contar aqui, cabendo aos primeiros. Quem são os primeiros? Os desenvolvidos. Suprir os demais em matéria-prima. Está errado. Não é o desenvolvido que vai suprir o subdesenvolvido. E sim o contrário. É um país subdesenvolvido que vai suprir em matéria-prima os desenvolvidos. Não é o país rico, grande, desenvolvido que vai suprir em matéria-prima, em insumos, os países mais pobres, os países subdesenvolvidos. Não, não é assim. É o contrário, é o país pobre, é o país em desenvolvimento, que vai utilizar das suas matérias-primas, dos seus insumos, para desenvolver, para ajudar, para fornecer aos países ricos, aos países desenvolvidos. Então aqui é o contrário. Então a gente tem que ler com muita atenção, muita calma essa questão. Então não é o país desenvolvido que é o primeiro aqui, né, na frase, que vai suprir os demais. E sim os subdesenvolvidos que vão suprir matéria-prima os desenvolvidos. Ok? Letra D. Então a gente já viu que a letra A não é, a letra B não é e a letra C também não é. Fica entre a letra D e a letra E. Vamos lá, letra D. Aprofundamento da divisão do trabalho. Opa! Já começa a chamar minha atenção. Entre os países e no interior do próprio país, dependência. Como a gente viu na questão anterior, a questão da descentralização do processo industrial, que eu até citei a questão de Pernambuco, né? Que antes a indústria do Brasil estava limitada
entre o eixo Rio e São Paulo. A região sudeste é mais rica, né, concentrava toda a questão industrial. Depois, com o passar do tempo, essa questão foi se descentralizando, se desconcentrando. Então, o que aconteceu? Pernambuco, que eu citei, Bahia, Rio Grande do Sul, Ceará, começaram a ter outros polos industriais. Ok? Então, baseado na questão anterior, a gente pode responder essa aqui. Aprofundamento da divisão do trabalho entre os países e no próprio interior dos mesmos ter essa dependência. Então, dentro do país, no caso aqui Brasil, está tendo o quê? Uma descentralização de indústrias, de polos industriais. E está acontecendo o quê? Está se aprofundando as relações de divisão de trabalho, ok? Com o crescimento da industrialização e, consequentemente, o endividamento. Então, um dos grandes fatores pelo qual um país ele adquire dívidas é por quê? Porque se ele quer se industrializar, ele precisa receber de fora, dos países ricos, desenvolvidos, que já estão à frente dele, ele precisa receber desses países todo o maquinário, toda a tecnologia, todo o processo de industrialização. Então, isso tem um custo. Então, se eu quero ter no meu país o processo de industrialização, esse processo de industrialização vai ter que vir de fora, dos outros países. Então, eu vou ter que pagar um preço por isso. Então, fica mais caro. Ao pagar um preço por isso, eu começo a o quê? A adquirir dívidas. Surge aí o quê? O endividamento. É por isso que o Brasil e outros que estão em desenvolvimento, que estão num processo tardio de industrialização, eles adquirem dívidas, porque eles têm que comprar dos que vêm de fora. E ele compra por um preço mais alto o material, né, o maquinário, do que vem de fora. Ok? Então, essa questão já está com a tendência de ser a letra D. Vamos ver a letra E. Democratização dos mecanismos de troca internacional. Premiada elevação dos preços da matéria-prima em níveis superiores aos dos produtos industrializados. Não, não pode. O preço das matérias-primas não pode ser superior ao dos produtos industrializados. Porque o produto industrializado já é um produto acabado. O produto já com a tecnologia embutida em cima dele. Então, ele não pode ter um custo. A matéria-prima sai mais barata. Então, a matéria-prima não pode ter um custo mais elevado que o produto já acabado, terminado, já tecnológico. Então, não pode. Então, o que acontece? E democratização dos mecanismos de troca internacional. Não existe isso, dessa democratização, dessa troca internacional. Então, só por analisar essas frases aqui, já deu para perceber que essa letra E também está errada. Então, a alternativa certa é qual? A letra D. Pronto, pessoal, continuando. Vamos agora para a quarta questão. É possível indicar a indústria como um dos principais agentes de produção do espaço geográfico. Sobre o processo de desenvolvimento das indústrias, assinala a alternativa incorreta. Então, o que é que acontece? Nós já sabemos que a indústria é um dos principais fatores de desenvolvimento e modificação do espaço geográfico. Ele contribui na mudança socio-urbana e política e econômica, socio-urbana, econômica e política também. Então a indústria deu um grande salto, um grande desenvolvimento. Os países que saíram na frente nesse processo se desenvolveram mais rápido, ok? Então todas as questões elas falam do mesmo sentido, mesma coisa, que a indústria ela desenvolve o espaço geográfico, que ela modifica, que ela gera empregos, né? Maior produção de trabalho, ok? Então, são questões que estão interligadas e, na verdade, só faz se repetir. Então, o que é que acontece aqui? Ele está dizendo que, sobre o processo de desenvolvimento das indústrias, ele quer a incorreta. Nas outras questões, ele queria a correta. Agora é o contrário, ele quer a incorreta. Pronto, pessoal. Continuando. Nós lemos aqui na quarta questão enunciado que ele fala de revolução industrial tal, e ele pede a incorreta. Nas outras questões ele pede a alternativa correta. Agora é a incorreta. Temos que ter cuidado na hora da leitura.
tem as pegadinhas e tal, senão a gente acaba marcando a certa e achando que é a questão correta, mas ele pede a incorreta. Então, a gente, nessa leitura, se for mal feita, se for rápida, a gente cai numa casca de banana. Então, ele pede a incorreta. Então, vamos lá. A primeira revolução industrial, ocorrida no século XVIII na Inglaterra, conforme eu já tinha dito isso, representou um momento importante, no qual foi intensificada a mecanização e foi introduzida em produção em série. O que é que isso quer dizer? Que antes o trabalho era manual, era manufaturado. Ok? Agora o trabalho, depois da Revolução Industrial, ele passou a ser mecanizado. O uso das máquinas. E nós sabemos que a primeira máquina em uso pela Revolução Industrial foi a máquina a vapor. Ok? Então, antes o trabalho era feito braçal, força humana, literalmente falando, trabalho de manufatura, ou seja, trabalho com as mãos. Agora, pela Revolução Industrial, o homem foi substituído pelas máquinas. Então, uma máquina realiza o trabalho de vários homens. Então, o que é que acontece? Ele aqui afirma que a Revolução Industrial, ou seja, o surgimento e a intensidade das indústrias, aumentou o trabalho das máquinas, diminuiu a ação do homem e aumentou as máquinas. Para quê? Para aumentar a produtividade. E quando aumenta a produtividade, o que isso acontece? Produção em série. Isso é produção em série, produção em grande quantidade de um determinado produto. Por exemplo, carro, produção de carros, produção em série de carros, que é o modelo Fordismo. Nós já estudamos essa aula, ok? Então, essa questão está certa, só que ele quer a incorreta. Então, essa questão está certa, aqui já não é. Ok? Então, já não serve para a gente. Então, vamos lá. Letra B. A localização de novas regiões industriais chamadas de tecnopolo não é definida pela proximidade das matérias-primas, e sim pela proximidade de importantes centros de pesquisa e ensino universitário. Correto. Porque tecnopolo é o melhor que existe. São polos técnicos, ok? Então, polos técnicos se refere a quem? A centro de estudo, centro de pesquisa. Onde é que se faz esse centro de estudo e de pesquisa? Um deles é a universidade. Então, a universidade é o local de estudo, é o local de pesquisa, que estimula o conhecimento para botar em prática as pesquisas de determinado produto e tal. Então, os tecnopolos, eles são o quê? São os centros de pesquisa e ensino universitário. Então, esses tecnopolos é que tem que estar próximo e não a matéria-prima. Então, essa questão está correta. Letra C. A passagem da primeira para a segunda Revolução Industrial foi o marco da introdução do petróleo enquanto principal fonte de energia e desenvolvimento, inclusive da indústria automobilística. Certíssimo, porque primeiro começou com a primeira Revolução Industrial, século XVIII, Inglaterra tal, começou com a produção de máquinas. A primeira foi a vapor, que eu já citei. Vai evoluindo, vai se aperfeiçoando, vai se utilizando como combustível fóssil, o carvão, ok? Primeiro, através do carvão vegetal, uso de madeiras, derrubada de florestas, tal, para derrubada das árvores, para utilizar como fonte de matéria-prima de combustível, para alimentar essas indústrias. Quando passou da primeira Revolução Industrial para a segunda, do século XVIII já para o XIX, o que foi que aconteceu? Já começou a ter o quê? A descoberta e a introdução, ou seja, o uso do petróleo como fonte de matéria-prima, como fonte de combustível fóssil. Por exemplo, para alimentar quem? A indústria automobilística. Então, quando evolui na Revolução Industrial, começa a usar o petróleo, que é um combustível fóssil, para quê? Para alimentar os carros. Porque na letra A, aqui, ó, na letra A, quando ele fala em produção em série, que eu citei, exemplo de produção em série, carros, né, que eu até citei o modelo Fordismo, isso já é a prova
que o modelo Fordismo é o quê? Indústria automobilística. Então, para você alimentar a indústria automobilística, vai precisar de quê? De combustível. No caso aí, o uso do petróleo. Então, essa questão, essa letra aqui está certa. Então, ela não serve, porque ela é errada, a incorreta. Letra D. A terceira revolução industrial, no caso a última, também é chamada de revolução técnico-científico. Técnico-científico aqui na letra B, tecnopolo, e técnico-científico aqui na letra D. E é marcada pelo desenvolvimento da informática e da robótica e em países desenvolvidos como o Japão. Certinho. Se essa revolução industrial é a última, a mais atualizada, ela é a mais evoluída. Então, o que é que aconteceu? Ela saiu do uso de combustível fóssil, saiu do uso de petróleo e começou a usar o quê? Tecnologia. Ok? Tecnologia mais avançada. Para quê? Para desenvolver a informática e a robótica. Então, a informática e a robótica são os procedimentos mais avançados dessa tecnologia. Ok? Então, essa aqui está certa. Então, essa aqui não serve para a gente. Letra E e última, só pode ser essa, pelo processo de eliminação. A industrialização tardia é característica de países desenvolvidos. Por exemplo, Estados Unidos e Inglaterra. Ok, está errado isso aí. Se a industrialização é tardia, ela jamais pode ser uma característica de país desenvolvido, feito Estados Unidos e Inglaterra, onde tudo começou. Então, o que é que acontece? Industrialização tardia é característica, ao contrário, de países pobres ou em desenvolvimento. Por exemplo, o Brasil. Ok? Então, essa questão aqui está errada. Se é a questão errada, é justamente a questão que o enunciado pede, a incorreta. Então, ao mesmo tempo, ela é a questão certa. Que é que ele pede? Letra E. Pronto, pessoal. Continuando o exercício, vamos para a quinta e última questão da nossa maratona de geografia, ok? Vamos ler aqui. Sobre as empresas multinacionais, também chamadas de transnacionais ou globais, podemos elencar as seguintes características, exceto. Então, ele quer dizer o seguinte, que das 5 alternativas, uma é a falsa, 4 são verdadeiras, ok? É o contrário, por quê? Exceto. Temos que ter cuidado quando ler a questão, porque tem muita pegadinha. Se a gente achar que todas as questões, todos os enunciados são iguais, a gente pode passar batido por erro de leitura, de interpretação. Então a gente cai numa casca de banana. Então a gente tem que ter atenção quando lê o enunciado. Por exemplo, palavras como exceto, que significa que todas estão certas menos uma, que é essa que não está certa que ele quer. Ok? Então vamos lá. Sobre as empresas multinacionais, também chamadas de transnacionais, que é a mesma coisa, ou globais, podemos elencar as seguintes características. O que são empresas multinacionais? São empresas que alcançam nível internacional, ou seja, é uma empresa que tem a sede em um país, mas ela atua em vários países com o mesmo procedimento, com o mesmo nível. Por exemplo, a McDonald's. A McDonald's é um exemplo de empresa multinacional. Ela tem a sua sede nos Estados Unidos, porém ela tem várias empresas da Mac em vários países ao longo do mundo. Ok? Então a Nike, a Mac, a Coca-Cola são exemplos clássicos de empresas multinacionais que estão distribuídas por todo o globo, como ele fala aqui. Então são grandes empresas, empresas desenvolvidas que alcançaram esse nível global. Então, podemos perceber nessa questão que existe uma ligação entre globalização e industrialização. A industrialização é o reforço para a globalização. Então, a indústria, ela fortalece, ela impulsiona a globalização. É uma característica da globalização, o processo industrial. E um dos mais recentes desse processo industrial é justamente nessa parte da multinacional, que nós chegamos na terceira revolução industrial, a atualizada, a mais desenvolvida, ok? É a terceira revolução industrial que compete às multinacionais. Então, dado toda essa explicação, vamos resolver as questões. Ele fala que todas são verdadeiras, exceto uma. Vamos lá. Quais são as características de uma multinacional?
Domínio de tecnologias avançadas, certo? Se é uma empresa que alcança o nível global, que ela tem uma boa tecnologia, então ela tem uma tecnologia avançada. Então isso aqui está certo. Próximo, descentralização industrial. Exatamente, isso é multinacional, são várias nações. Então ela não está centralizada em uma única nação. Ela pode ter a sua sede em um único país, por exemplo, a McDonald's que eu citei, a Nike que eu citei. Tem a sua sede em um único país, mas de lá que vem as diretrizes, a fonte de controle e de comando. Porém, essa empresa ela se divide, ela está presente em vários países com a mesma atuação, o mesmo nível, o mesmo procedimento, seguindo toda uma diretriz. Então, quando essa empresa atua em vários países no mesmo procedimento, o que é que isso refere? Uma descentralização industrial, correto. Letra C. Procura por mão de obra barato, certo? Porque qual é um dos objetivos de uma multinacional? Se instalar em um país onde tenha uma vasta extensão territorial para que a sua empresa atue, próximo de centros urbanos que lhe forneça o material, a matéria-prima desejada, e mão de obra barata. Ou seja, quanto menos gastar a empresa, melhor para ela. Quanto menos custo a empresa tiver, melhor para ela. Então, ela sempre procura mão de obra barata. Por exemplo, a Nike. A empresa Nike, ela tem sua sede lá nos Estados Unidos, por exemplo, só que o produto, o tênis da Nike, não foi feito todo nos Estados Unidos. Ao contrário, ele foi diversificado, a sua produção foi diversificada. A matéria-prima, o insumo para preparar esse tênis vem de um país, em geral, um país pobre, um país subdesenvolvido. A mão de obra que vai trabalhar esse tênis já é de outro país, também, em geral, pobre, subdesenvolvido ou em desenvolvimento. Por quê? Porque sai mais barato o custo. Então, a sede, a diretriz é de um país desenvolvido, porém, a mão de obra, assim como a matéria-prima, né, o insumo, vem de países pobres ou em desenvolvimento. Então, a produção em larga escala de um produto ela é distribuída por vários países, até chegar no produto final e até chegar no consumidor final. Então, se a mão de obra é barata, gasta-se menos com o salário desses trabalhadores, então o retorno e o lucro para a empresa é muito maior. E assim, aquele produto ele pode alcançar a nível global. Então, mão de obra barata, sim. Letra D. Procura por isenção fiscal. Também, uma empresa, como eu citei na questão anterior, a questão aqui em Goiânia, em Pernambuco, a fábrica da Fiat, né, a Jeep, que se instalou. O que é que um dos requisitos para uma empresa se instalar em uma área, em uma cidade? É a isenção total ou parcial de impostos. Por quê? Porque se aquela empresa ela não paga de acordo com um contrato, de acordo um acordo pré-estabelecido com o governo local, se aquela empresa ela passa por um bom tempo sem pagar total ou parcialmente os impostos, então ela tem folga financeira, então ela pode atuar melhor. Então um país, uma multinacional, ela procura alguns requisitos, feito mão de obra barata, feito isenção total ou parcial fiscal. Para quê? Para que ela tenha condições de se desenvolver. E qual é a troca que o governo daquela cidade, daquele país tem? Qual é a troca? A troca é que, quando aquela empresa se instala ali, o que é que se espera dela? A geração de trabalho. O aumento da população trabalhando economicamente ativa. Então, procura-se por isenção fiscal, correto. Então, o que é que restou para a gente? A letra E. Descentralização científica e administrativa. Errado. O correto seria centralização científica e administrativa, porque ele descentraliza a matéria-prima. A matéria-prima, sim, é descentralizada. Agora, quando uma empresa multinacional ela fica próxima de centros universitários, de centros de pesquisa, então ela é beneficiada com isso, ela precisa disso. Então a empresa ela não pode ser descentralizada
de um centro de pesquisa, de uma universidade, de um centro administrativo, não pode ficar descentralizada, tem que ficar concentrada, próximo desses setores, desses lugares. Então, essa alternativa é errada, e como ele quer a errada, então, essa que nós marcamos. Ok? Pronto, pessoal, encerramos aqui nossa aula. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Foi um prazer. Boa tarde.